Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Casal Reage, meu nome é Alice. Meu nome é Captiones, já mostramos onde. Estamos em live lá na Twitch, então já aproveita e nos segue por lá pra você ver os reacts ao vivo junto com a gente. Trazendo aqui um vídeo de um canal que é estreia aqui, do canal Cenário Transparente, canal aí com 500 mil de inscritos. Caramba, grande, né? 500 mil de inscritos, quase. Já vou me inscrever aqui, vou deixar o meu like no vídeo. E já aproveita, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito e deixa seu like. Trazendo aqui um mangá criminal que realmente aconteceu. Terror e sequestro. 3, 2, 1, gol. De todos os mangás que eu trouxe até hoje, eu acho Ixi, que é nenhum mangá é tão baseado em pesado fatos quanto reais. esse. E eu não tô falando pelo não gosto do clickbait filme. nem nada, e sim porque esse mangá foi baseado em um caso real. Então, acompanhar essa história é a mesma coisa que ver o quão horrível humanos podem ser. Humanos Esse aí que é podem foda. estar mais perto do que você imagina. E esse mangá é o 17 Sai. O mangá tem algumas diferenças com o caso real, mas eu não vou estar falando disso aqui porque o foco é na adaptação desses fatos, beleza? E se você é sensível, não veja esse vídeo, é sério. O terror aqui é mais humano possível e isso deixa tudo ainda mais tenso. Mas então, a nossa história começa com o Hiroki, o protagonista que estava dirigindo o caminhão da companhia que ele trabalhava para uma cidade. E no caminho ele parece muito nervoso. Ao chegar lá, ele repetidas vezes diz que não deveria estar ali, que aquele era um péssimo lugar. E ao virar a esquina, ele vê um terreno vazio onde costumava ter uma casa. Uma casa que traumatizou muito ele. O mangá então nos leva para 8 anos no passado, onde tem ele e o seu amigo, Takashi. Ambos sofriam bullying na escola, até o dia que um cara chamado Miyamoto aparece e defende eles. Não demora muito até eles se aproximarem desse Miyamoto e virarem membros do seu grupo de delinquentes. Ambos, Takashi e Hiroki, estavam se sentindo mais confiantes depois de estar fazendo parte desse grupo, chegando até mesmo cometer bullying com outras pessoas. Mas o grupo do Miyamoto ia Eles mais vão fazer longe medo, do que não vão? eles. Eles roubavam e eram extremamente violentos, coisa que os dois não aprovavam, mas tinham medo de cortar laços com ele e morrer depois. Só que tudo piora na noite que o Miyamoto chama apenas o Hiroki e diz que eles iriam sequestrar alguém. Contra sua vontade, ele vai e eles realmente conseguem pegar uma vítima, uma garota de 17 anos chamada Sachiko. Ao levarem ela para um prédio abandonado, ela consegue fugir e se esconder, mas isso até o Hiroki achar ela. A Sachiko implora para que ele diga que ele não estava ali. Ele realmente não queria causar nenhum mal para aquela garota. Ele queria fingir que ele não viu, mas o medo dele falou mais alto e ele entregou ela para evitar problemas. Daí pra frente, a vida dessa garota se tornou um verdadeiro inferno. Eles levaram ela para um hotel e o Miyamoto estuprou ela pela primeira vez. O Hiroki, desconfortável, volta pra casa com aquela culpa de ter feito aquilo que estava consumindo ele por inteiro. O Miyamoto, notando algo de diferente no Hiroki, espanca ele para ele lembrar que se algo de errado acontecer, ele também vai sofrer as consequências. O grupo do Miyamoto então leva a Sachiko pro quarto de um dos seus membros e prendem ela lá. Os pais daquele garoto tinham medo do próprio filho, então nem tentavam entrar no seu quarto. Que E é isso foi assim na que casa o dos Miyamoto pais. e todos os outros dois moleques também estupram ela. Eles chegam até a tentar forçar o Hiroki a fazer o mesmo, mas ele não consegue. Se nega ao máximo e obviamente apanha por isso. Enquanto isso, a família da garota dá nota do seu sumiço, principalmente a sua irmã gêmea, a Miki, que não conseguia aceitar o fato da sua irmã ter sumido. O Hiroki então aparece na escola todo machucado e tem tratado mal até o seu melhor amigo. Ele queria que ele também estivesse lá na noite que tudo aquilo aconteceu, para que ele sofresse o mesmo que ele. E é Ué? assim que ele diz que conhece uma garota fácil e ele poderia apresentá-la. Assim, ele leva o seu amigo pra casa onde a Sachiko tava. Só que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Miyamoto decide sair de carro exibindo ela por aí. Isso até para um amigo de infância dele, o Furaya, que apesar de também ser um delinquente, não gosta nada daquela ideia. Mas a princípio também não faz nada pra pará-lo. Só que no meio desse mar de pesadelos, por um único momento ela conseguiu ficar sozinha e teve a chance de fugir. Ela tinha medo, mas tenta mesmo assim, só que ela acaba dando de cara com o grupo do Miyamoto. Droga. E ela é punida ainda mais. Outros 3 moleques que estavam com Furaya na hora aparecem lá e sem a permissão dele, mais 3 estupram ela. Isso enquanto ela apanha e tem sua perna ateada em fogo com gasolina. Sua irmã, que não podia fazer muita coisa enquanto os policiais investigavam o caso, decide ir na rua espalhar panfletos com esperança de alguém saber o paradeiro dela. E por acaso, ela era da mesma escola que o Hiroki. E ao ver ele,
ela sabia que tinha algo de errado. Ele ficava nervoso demais ao ver os panfletos, então ela decide ficar de olho nele pra ter certeza se ele sabia de alguma coisa. O mangá então mostra o Furaya dando um pau naqueles 3 moleques que foram ver a Sachiko, e ele agora pretende ajudar, porque até pra um delinquente aquilo tava indo longe demais. Só que o tempo foi se passando, 9 dias pra ser exato, e o corpo dela, que não tava sendo alimentado e continuava sendo maltratado, tava ficando cada vez pior. Sem contar o terror psicológico que o Miyamoto tava fazendo, dizendo saber onde a família dela morava por conta da sua carteira de estudante, e se ela tentasse fugir mais uma vez, eles iriam atrás da família dela inteira. Mas O é um Hiroki, filho com da medo, puta, decide né? fugir, mas o Miyamoto não deixaria isso barato, indo até a casa da mãe dele várias vezes e até o ameaçando com uma touca escrito morte presa na sua maçaneta. Prezando pela vida da sua mãe, ele volta e claramente sofre na mão do Miyamoto mais uma vez. Os policiais que estavam investigando o caso estavam conseguindo pistas importantes graças à ajuda da Miki, e o momento de salvar sua irmã estava perto. O Miyamoto, que estava a par de algumas informações, força a Sachiko a ligar para sua casa e fingir que ela estava bem, mas é claro que a família Nossa. dela não iria acreditar naquilo. Porém, ficaram felizes por saber que ela estava viva, só que Mais essa ou sorte menos, né? não era pra Tanto todo dia sem mundo. comer. O Takashi, que tava de saco cheio de tudo aquilo, decide Ela ficou fugir, mas raquítica. acaba dando de encontro com o grupo do Miyamoto. Eles levam ele pra debaixo de uma ponte e Vai tomar começam a outra bater porrada. nele. Só que eles exageram quando um deles pega um taco de golfe e bate na cabeça dele múltiplas vezes. O Takashi tinha morrido, e sem saber disso, eles pedem pro Hiroki ir lá ver se ele tava bem, descobrindo então o final trágico que ele mesmo botou o seu amigo. Todos eles se reúnem e jogam o corpo dentro de uma geladeira, perto de uma praia. Porém, como a mão dele tava fora, um cachorro e o seu dono acham ele e o reportam pra polícia. A Miki, então, que tava procurando ainda mais motivada pela Nossa, sua irmã foi depois da merda atrás de ligação, merda, viu um velho. Furaya enfurecido gritando o nome no Miyamoto. E ela, como era perceptiva, pensou que esse Miyamoto poderia ter algum envolvimento com crime, baseado nas informações que ela tinha até aquele momento. E ela não estava errada. O Furaya sabia e decide ajudar ela, levando ela pra casa onde a sua irmã estava. Quando eles estão indo em Mas direção ao quarto e cuidado. ambos Vai morrer os entram, dois. a Miki vai ficando É. nervosa. E quando a porta abre, ela vê a sua irmã e o estado deplorável que eles deixaram ela. Furaya espanca os 2 garotos que estavam ali e a Miki abraça a sua irmã. Mas eles tinham esquecido do Miyamoto, que estava escondido, e bate na cabeça ter dele chamado a com um taco de polícia. beisebol. A Miki seria Cara, é a enorme. próxima. E quando ele ia acertar ela, a Sachiko usa suas últimas forças para proteger a sua irmã. A polícia chegou logo em seguida em busca da Miki, que havia sido reportada como desaparecida pelos seus pais, mas que por sorte ela tinha ligado para o detetive responsável pelo caso momentos antes e tinha dito aonde ela estava. Após Ainda isso, bem, a Sachiko bom. é levada para o hospital e fica em coma durante meio ano. O Miyamoto e o seu grupo são presos por matarem o Takashi e sequestrarem a Sachiko. O Hiroki, que foi confirmado estar naquela situação contra sua vontade, é colocado em um reformatório por alguns meses. Mas a culpa que ele carrega e um mal que ele indiretamente causou iria ficar com ele para sempre. Porém, pelo menos a Miki e a sua família poderiam dormir tranquilos agora que a Sachiko estava bem e com eles. Acabando assim, 17 sai. Esse mangá é facilmente um dos meus Nossa, favoritos no quesito véi. casos criminais, já que como a história foi baseada em um fato, fazer uma trama em volta disso fica mais fácil. Sem contar que a pegada de terror do mangá é aumentada 100 vezes mais por saber que isso tudo realmente aconteceu. É claro que teve mudanças, isso fica bem claro com personagens como Hiroki ou Furaya, mas eles não estragam a obra. O artista responsável, o Yoji Kamata, também fez um trabalho incrível mostrando cenas com os personagens com medo ou até dos seus corpos sem vida, porque ele não coloca um monte de machucados, tripas saindo pra fora pra falar, olha, ele está morto, que horrível. Não, ele sempre faz algo simples, mas isso torna ainda mais desconfortável. Então, meu amigo, eu recomendo corpo demais inanimado. 17 Aham. Sai. Só que, de novo, é pesado. Então se liga demais. se você for ler. Mas por hoje eu vou ficando Não, aqui, pelo moçada. amor de Eu espero que Deus. vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E antes de ir, eu quero agradecer aos meus amores, os membros do canal, que estão sempre aí pra me ajudar. E também agradecer os marcados pelo estigma, que são o Ticatari, o José Newton PF Caldeira, o Leonardo Ferreira, o José Henrique, o Ulisses Juca, o Caio GBB, o Pedro J, o Anubis XD, o Azeizona FC, o Som Core, Que o isso. Black Bullet, o Evando Neto, o canal Acho do que aqui
tequilas, o fomos, chimarrãozinho, né? o Dream Acho que é só de ele verdade. agradecendo. Ficando por aqui, gente. Tamo Caramba. junto, até o próximo vídeo e tchau. Muito pesado mesmo. Nossa, velho, não tenho estômago pra isso, não. Muito pesado Caramba. mesmo. Tipo, meio que teve um final feliz o caso, só que... Assim, né? Feliz é uma palavra forte. Feliz, ela saiu viva, pelo É, menos. Só que, porra, foi um trauma ali pro resto da vida. Sim, Sabe? dela, Tanto da pra ela, pra irmã. família, os pais, como é que ficaram. Teve o rapaz lá que foi pro reformatório no final, né? Ele acabou não sendo preso por não estar lá diretamente. Só que é foda porque, tipo, é aquela parada do omitir também é mentir. Sabe? Tipo, ele sabia, fez pra se proteger. só que ele tinha na mão o poder pra acabar com aquilo, Exatamente. tá ligado? Tipo, a história se resumiria em poucos quadros se ele não tivesse entregado ela naquele momento. Tipo, Dela ter fugido. beleza, eu tava com medo de apanhar, mas ele apanhou diversas ia outras quase vezes. morrendo várias sabe? vezes. Ele apanhou diversas outras vezes, então no final não ia mudar muita coisa. Sim. Que, eu não vou te falar que eu tô com medo, mas apanhou de qualquer forma. É. Véi, que história pesada. Nossa, Realmente. muito, E muito ótimo pesada. vídeo aí do cenário criminal. Cenário transparente, né? Trazendo aqui um caso criminal que eu acho que ele conseguiu até deixar mais leve, palpável, né? Principalmente pra vir pro YouTube, né? Pra Com ser um vídeo. certeza. Ele deu uma aliviada que Deu. com certeza a história deve ser muito mais pesada, deve embrulhar ainda mais o estômago. Sim. Então é isso, pessoal. Comenta o que vocês acharam. Deixa aqui indicações de outros vídeos. Se inscreva no nosso canal se Até você o não for próximo inscrito. vídeo. Tchau.